Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje é dia de Giro de Notícias, hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2019. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje, um dia depois aí da derrota pro Flamengo no Clássico, né, um dia, enfim, né, não muito feliz pra torcida tricolor, mas é bola pra frente. Ainda tem mais ou menos aí uns 9 meses de bola pro Fluminense, o campeonato, nem o campeonato carioca tá totalmente acabado já pro Fluminense, quanto mais uma temporada, né, enfim, a gente precisa seguir a vida e eu vou falar aqui hoje, Giro de Notícias, como você já viu aí pelo título, já viu pela thumb, são 3 temas que eu vou falar, então 3 jogadores aí que eu vou trazer e como falei já sobre Fla-Flu, se você quiser assistir a análise do jogo, vem aqui e assiste a análise do jogo de ontem se você não assistiu ainda, beleza? Segue. Um dos protagonistas do Fla-Flu da última quarta-feira foi Léo Santos, né? O zagueiro fez o pênalti ali no final do jogo, o Fluminense estava se classificando, ele faz o pênalti, a torcida tricolor caiu em cima dele porque foi o grande culpado pela derrota, né? Ah, teve juiz, teve isso, teve aquilo, mas com tudo que teve, o Fluminense estava se classificando, ele fez o pênalti, o Fluminense foi eliminado. E aí, a popularidade de Léo Santos, que já não era também, não estava aqui também não. Aqui, né? A popularidade de Léo Santos, que ainda não tinha uma posição definida, né? Muita gente não tinha opinião sobre ele, desceu de vez e a torcida quer o cara longe das Laranjeiras. E aí, como se fosse uma bala, chega a notícia do Abola, né? Como se fosse uma bala, bola, não tem nada a ver com o que eu falei não, mas como se fosse aí uma bomba no Fluminense, uma bomba do bem até mesmo. O jornal A Bola, jornal português, divulgou a notícia de que o Porto, clube do Porto, né, lá de Portugal, estaria interessado em Léo Santos para reposição pela saída de Éder Militão, né, outro jogador que também veio de um clube paulista. Vale lembrar que Léo Santos ele não pertence ao Fluminense. Na verdade, o Fluminense não tem nenhum controle sobre ele. Léo Santos é zagueiro pertencente ao Corinthians, o Corinthians paga o salário inteiro dele e o Fluminense não receberia nada caso ele fosse vendido. O Fluminense só tá segurando o jogador e se o Corinthians quiser vender, ele vende a hora que quiser. Se ele não quiser vender, ele pega de volta no final do ano. Enfim, o Fluminense não tem controle nenhum sobre o Léo Santos. É óbvio que no extremo da raiva, logo depois do cara ter feito uma partida ridícula pelo Fluminense, muitos torcedores estão comentando aí na notícia, leva logo, vai, manda logo, eu pago pra ele ir embora. Então, enfim, eu compreendo isso, é uma raiva momentânea. Mas pensando friamente, e é o que eu sempre tento fazer aqui no canal, vale reforçar algumas coisas. A gente viu muito pouco de Léo Santos em campo, né? Vale destacar que ele tem 6 partidas com a camisa do Fluminense, algumas até entrando no segundo tempo. Tem uma partida muito boa contra o Boa Vista, os 2 Fla-Flus dele foram horrorosos, então assim, a gente precisa ver um pouco mais dele. O segundo ponto é de que o Fluminense nesse momento tem um déficit de zagueiros no elenco. O Fluminense tem 6 zagueiros, aí você pensa, pô, 6 zagueiros é quantidade pra cacete, né? Considerando que o Fluminense joga com 2 zagueiros, ele tem 3 duplas de zaga, não. Porque Digão tá machucado, Frazan tá machucado e Paulo Ricardo tá machucado. Nesse momento, vamos dizer, Léo Santos foi vendido sábado agora, né? Já foi vendido. O Fluminense pra quarta-feira contra o Luverdense teria Nino, que só disputou uma partida no ano até agora, só jogou aquele Fla-Flu, e Matheus Ferraz, mas ninguém no elenco profissional do Fluminense é zagueiro. Então, o Fluminense perdendo o Léo Santos precisaria se reestruturar para conseguir trazer mais um zagueiro, trazer mais uma contratação. E o problema é, perdendo o Léo Santos de graça, ele teria que arrumar um outro zagueiro de graça, porque não entraria um dinheiro para poder ir fazer a compra, entendeu? Então também não é tão simples assim não. Vamos pensar friamente também. Não estou cobrando que você pense friamente hoje na quinta-feira, mas a sexta, sábado, vai raciocinando aí também, espera pelo menos pra ver se Léo Santos é tão ruim assim quanto ele pareceu ser nesses 2 últimos Fla-Flus. Quer parar de andar com uma camisa antiga igual essa da Adidas aqui, que provavelmente você odeia? Vai lá na loja do oficial do Fluminense, tá aparecendo aqui embaixo o cupom Raiz Tricolor, tá em promoção a loja direto, tá com camisas oficiais da Under Armour agora por R$99, tem camisa de treino, tem jaqueta, tem casaco, tem tudo lá do Fluminense, tem livros do Fluminense, vai lá e usa o cupom Raiz Tricolor, porque aí você ganha um desconto também maneiro, beleza? Segue o vídeo. Ainda falando de saídas, mas agora para um assunto, uma novela, que já vem aí, mas tá pior que novela, tá igual aquela novela pra quem assistiu aí da Record, fica a curiosidade, aquela Os Mutantes, que começou como Caminhos do Coração, virou Os Mutantes, Caminhos do Coração, depois era só Mutantes e ficou 15 anos no ar aí pela TV Record. É a novela Everaldo, que já tá aí também se estendendo há um tempão, já teve Cruzeiro, Grêmio, e agora quem entrou na parada foi o Corinthians. E eu fiz até um negócio meio chato aqui, enfim.
o Corinthians. A notícia mais recente, notícia divulgada no UOL, no portal UOL, que o Corinthians, o presidente teve até entrevista depois, né, mas inicialmente foi divulgada lá no UOL, de que o Corinthians tem interesse. O presidente disse que Everaldo está no radar do Corinthians para contratação. E segundo as notícias, seria de que eles pagariam 2,5 milhões de reais ao Velo Clube, que é quem pertence os direitos de Everaldo. Eu tô colocando aí ao longo do vídeo alguns cards, o card de alguns vídeos que eu já fiz sobre Everaldo, para você entender que ele tem parte do Fluminense, o Fluminense precisa, etc. Só que uma atualização também do lado do Fluminense, é que o Fluminense já tem os 2 milhões de reais para poder quitar o pagamento lá com o Velo Clube, que é o Fluminense que tem essa preferência na compra. Então se ele tiver os 2 milhões, ele paga o Velo Clube e fica com o Everaldo. O problema tá sendo só acertar o contrato com o Everaldo, já que o salário dele quando ele veio era baixo, obviamente, né, não era nada demais, e não previa um acordo lá atrás, não previa um acordo já de um salário pré-estabelecido. O Fluminense não fez pré-contrato com ele. Então o Fluminense precisa negociar um contrato com o Everaldo. Qual é a minha opinião, a minha análise sobre essa situação? Everaldo é um jogador que está valorizado, basta ver que Corinthians, Grêmio e Cruzeiro estão atrás dele, mas ele está valorizado pelo custo-benefício. O que Everaldo entrega é muito mais do que 2 milhões de reais, entendeu? Se Everaldo custasse 8 milhões para tirar ele lá do Velo Clube, o Corinthians não estaria atrás, Cruzeiro não estaria atrás, Grêmio não estaria atrás. Então assim, também não dá pra gente imaginar que compra Everaldo e vende no dia seguinte. Também não é assim não, porque você vê que o Corinthians está interessado em pagar 2,5 milhões, aí vem o Cruzeiro também para pagar mais ou menos isso. Então também não é simplesinho assim, então não. Ele tá valorizado, mas não é o craque do Brasileirão. E é por isso que a minha opinião é de que negocie com o Everaldo, mantenha o jogador gosta de estar no Fluminense, o Baldelli evoluiu com o Fernando Diniz, ele sabe que é bom para ele estar num clube onde a torcida já gosta muito dele. Porém, é aquele negócio, sem fazer loucuras, não adianta subir o salário dele astronomicamente, etc. Não, tem que negociar com a cabeça no lugar. Até porque, se não houver negociação com o Everaldo, pega a parte do dinheiro lá que ia utilizar para a compra dele, né? Falaram que veio com um investidor de fora, não sei se esse investidor manteria esse dinheiro no clube se não fosse para a compra de Everaldo, e vai agora no mercado, principalmente Campeonato Paulista, no fim dos estaduais. Tem muito jogador que gosta de ir jogar o Campeonato Paulista porque paga bem, etc, mas a partir de agora ele quer sair porque ele não quer disputar a Série D do Brasileirão, ou mesmo ficar sem divisão. Então, vai atrás desses jogadores, arruma um empréstimozinho até o final do ano, amarra o contrato legal e já passa pra reposição de Everaldo de repente. E como eu terminei falando, o Fluminense já meio que tá tentando fazer isso. Não é a posição de Everaldo, mas é o caso do terceiro e último jogador aqui que eu vou falar nesse giro de notícias, Léo Arthur. O meio-campo da Ferroviária, 24 anos, Ferroviária de São Paulo, se destacou ali no Campeonato Paulista, teve um certo destaque, foi um nome indicado a Paulo Angione, né, o coordenador do Fluminense. Daí Paulo Angione pegou o nome do jogador, recebeu essa indicação e levou Fernando Diniz para ele ver o que Fernando Diniz achava. Fernando Diniz concordou, indicou a contratação também, já tinha treinado o Léo Arthur acho que há 2 ou 3 anos atrás, então ele gosta do nome de Léo Arthur e avaliou como positivo caso houvesse essa contratação. Hoje, a forma como está sendo divulgada desse possível contrato com o Léo Arthur seria um empréstimo. Ele tem contrato com a Ferroviária até o final de 2020, o Fluminense traria ele por empréstimo até o final de 2019, né? Seriam aí 8, 9 meses de empréstimo para ele ficar no Fluminense. E aí, a mesma análise. Eu não conheço o futebol do Léo Arthur, enfim, não acompanho a Ferroviária no Campeonato Paulista, né? Não tem como avalizar se é boa, se é ruim a contratação. Nesse momento eu ainda tô fechando com o Fernando Diniz ainda, porque o cara que foi buscar Caio Henrique ainda tem e outros jogadores também, né? Óbvio, eu tô citando Caio Henrique porque talvez seja a maior disparidade aqui, talvez quem a gente criticou e que ele bancou e hoje é o melhor jogador do Fluminense pra mim nessa temporada. Então eu ainda tô confiando em Fernando Diniz ainda. Agora, precisa de uma coisa, amarra esse contrato direito. A gente não pode ter mais contratos igual foi o de Léo Santos, que a gente não tinha direito nenhum sobre o jogador, não tinha controle nenhum, e também não pode ter contrato igual o de Everaldo, que chega no final, a gente tem a preferência na compra, mas não tem um contrato amarrado ali com o próprio jogador. Então tem que fazer certinho para garantir que se ele for bem no final do ano, a gente não tenha um Everaldo parte 2 acontecendo. Sobre bola e campo e posicionamento, óbvio, né? Hoje o Fluminense conta com Ganso e Daniel. O Ganso, por exemplo, foi expulso no Fla-Flu. Caso a gente continue no Campeonato Carioca, uma semifinal contra o Flamengo, a gente só teria Daniel para jogar e assim, Daniel que não vem nada bem na temporada e não teria nenhum outro reserva. Então acho que vale a contratação de mais um meio-campista, principalmente como aposta. Não precisa ser o 10, igual o Ganso chegou, até porque daria um problema ali. Mas uma aposta, acho que vale uma aposta dessa forma. E como a Ferroviária foi eliminada do Campeonato Paulista na última quarta-feira, né, perdeu pro Corinthians nos pênaltis, essa negociação deve andar nos próximos dias
dias, já que precisava esperar justamente a finalização da participação da Ferroviária no campeonato estadual. Antes de mais nada, você já sabe, padrinho do Raiz Tricolor. Eu só vou falar que o simples, porque aqui embaixo tá aparecendo já um monte de coisa. Então, entra no padrinho, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai manter o canal no ar, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, dá um like aí no vídeo, me dá essa moral aí, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu!